E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu tô aqui para mais um Desempaca de Sociologia, para mais conceitos importantes aqui, resumos de conceitos importantes para vocês. Hoje a gente vai falar de cultura. Seguinte, então todos os nossos links aqui de redes sociais e tudo por lá, eu aviso muita coisa, inclusive nosso canal na Twitch, estão aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E também os textos que eu coloco aqui nas tarjas aqui para vocês, eles ficam aqui na descrição. Vamos lá então falar de cultura. Gente, cultura gera muito debate. É um tema que gera muito debate, de fato, sobre o que é cultura. Então, a gente precisa definir alguma coisa aqui. Em linhas gerais, cultura são conjuntos de crenças, conhecimentos, manifestações artísticas. Essas manifestações elas podem ser na dança, na literatura, nas artes visuais, no audiovisual, entre outros. Agora, o que é importante? O cotidiano, os costumes, tudo que é produzido por uma sociedade entra no conceito de cultura. Tudo que é produzido por uma sociedade, em linhas gerais, entra no conceito de cultura. O que eu estou querendo dizer, e que é muito importante passar isso para vocês? Não existe ser humano que não tenha cultura, porque é ele que produz a sua própria cultura. A cultura não existe sem nós, seres humanos. Se não existíssemos nós, seres humanos, talvez a gente não poderia falar em cultura. Então a cultura é produzida por nós. Tudo bem, a gente pode discutir outras questões de outros animais, tal, seres irracionais, mas estamos falando de seres humanos. Tudo que nós produzimos, essa cultura, então ela existe. Não existe ser humano que não tenha cultura. Essa cultura, ela pode ser alguns exemplos de cultura para vocês. Uma cultura popular. Ela é uma cultura popular, é uma cultura que a gente costuma dizer que é uma cultura espontânea. Manifestações da dança, manifestações artísticas em geral, festejos, costumes, entre outros. Então, por exemplo, a festa de um bairro, a dança de uma quadrilha, a cultura produzida, o canto das mulheres lavadeiras nas beiras dos rios. Tudo isso a gente define aí como uma cultura popular. Algo que deve ser preservado porque aquilo diz respeito a um povo, a um grupo específico. Isso diz respeito à história de um grupo, de um conjunto de pessoas, de um pedaço da sociedade, então deve ser preservado. Agora é importante definir aqui para vocês que a cultura popular ela nasce de baixo para cima. O que significa? Ela nasce do povo. A capoeira é uma cultura popular, por exemplo. Ela nasce do povo. Ela não nasce lá de cima, sendo imposta por um Estado, por um governo, por um conjunto pequeno de pessoas. Ela nasce das pessoas, do cotidiano, da vida das pessoas. Essa é a cultura popular. Mas essa cultura também pode ser, a gente pode definir também como cultura de massas. Como assim cultura de massas? A cultura de massas é quando você massifica a propagação dessa cultura. Por exemplo, a TV, o cinema, os jornais, na própria literatura pode ser também uma cultura de massas. Então, por exemplo, quando você vai ali assistir um filme de super-heróis, quando você vai assistir o Avengers, o cinema se torna uma cultura de massas, está massificado, está na boca do povo, todo mundo está sabendo. E vocês estão percebendo que essa vem de cima para baixo. Essa cultura de massas, ela sai de cima para baixo. Uma novela, por exemplo, é cultura de massas. Ela é produzida por um grupo específico e ela tenta atingir as massas. Fica na boca do povo, se torna viral, viraliza. Isso é a cultura de massas. Compreenderam? Ela muitas vezes utiliza até mesmo de recursos da cultura popular para poder massificá-la. Isso é interessante de se pensar. Enfim, vamos falar aqui também da cultura erudita. A cultura erudita tem algumas questões aí que são importantes destacar. A cultura erudita ela exige maior aprofundamento, estudo, conhecimento prévio para ela ser propagada. Uma música clássica, por exemplo. Por exemplo, eu não tenho condições de chegar ali e produzir uma música clássica porque eu não tenho preparo suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Certo?
Então a cultura erudita exige esse preparo maior. Agora, eu só acho errado, e aí eu peço para que vocês tomem muito cuidado quando a gente fala disso, quando a gente fala de cultura erudita, achar que essa cultura ela só surge de uma elite intelectual ou cultural. Porque quando a gente fala isso, a gente tira também a capacidade de pessoas que não são dessa elite intelectual de produzirem ou de adquirirem conhecimento para tal. Tá? Então, assim, eu acho que a gente sempre deve evitar quando a gente fala de elite intelectual ou elite cultural. Nós vamos falar de conhecimento. Exige uma prévia no conhecimento. E aí, nesse caso, pessoas mais humildes, por exemplo, populares, que não têm esse conhecimento necessariamente, podem também chegar a ter esse conhecimento, porque as pessoas estão aí aptas sempre a aprender, sempre a conhecer. Mas, de fato, a cultura erudita, ela sempre é mais, isso é real, ela é destinada muito mais a um público mais elitizado. Isso aí é inegável, não tenho dúvida disso. Mas não significa que ela deva ficar só nesse grupo. Compreenderam? Passei aqui alguns conceitos para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses conceitos. Eu espero que vocês tenham gostado. São resumos bem interessantes, bem com conceitos importantes para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!